Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy. Você já se esqueceu de alguma palavra numa hora importante? Na hora de uma redação, por exemplo, você se esquece de palavras, te dá aquele famoso branco na hora mais importante? Então, esquecer de palavras, datas, dados em geral é algo bastante comum na vida de um estudante, e nesse vídeo aqui eu vou te dar uma luz, eu vou te dar 5 dicas que você vai conseguir utilizar para que você consiga diminuir a frequência desse mau hábito mental. A primeira técnica que eu quero mostrar para você é a memorização. Todas essas técnicas aqui estão relacionadas com a ideia de associação. Então, são técnicas de memorização por associação, beleza? Então, a primeira técnica é a técnica da memorização por associação pela fórmula. Como que você vai utilizar a técnica da associação pela forma nos seus estudos? Então, a forma tem a ver com a maneira concreta da coisa. Então, quando você, por exemplo, estiver, vamos pensar aqui, números ou fórmulas matemáticas ou nesse sentido, você tenta transformar aquela informação, aquele dado em uma imagem, em uma forma. Deixa eu te dar um exemplo com os números. Por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Esses números aqui, se você olhar para eles e você tentar utilizar a associação pela forma, você vai olhar, prestar atenção e se perguntar algo como: o que esse número se parece? Então, por exemplo, o 1 para mim é um prego, o 2 para mim é um pato, o 3 para mim é uma bunda, o 4 para mim é uma cadeira. Tá entendendo? Então, a forma que esses números se parecem para mim, quando eu estou fazendo uma memorização pela associação pela forma, são assim. E isso vai até o 100, ao 1000, tá entendendo? Cada número com uma imagem própria. Isso é interessante porque quando você estiver estudando e memorizando fórmulas matemáticas, fórmulas de química, de biologia, ou precisar de um número específico como uma data, você vai conseguir utilizar essa transformação de números em imagens para fazer essa associação. Então, utilize essa técnica nos seus estudos. A segunda técnica é a técnica da abstração. A técnica da abstração, o exemplo que me vem à mente que mais casa com isso é a ideia de, por exemplo, se você pensa na palavra paz, a imagem que vem na sua mente é a imagem de uma pomba, entendeu? De uma pombinha. E aí, se você pensa em, por exemplo, amor, você lembra do coração, que nem é assim que é um coração. Então a abstração é basicamente você buscar naquela coisa que você está pensando uma imagem do coletivo, uma imagem do consciente coletivo. Como assim? Por exemplo, pensa no Einstein. Tem uma imagem do consciente coletivo que vem na sua mente. Pensa no Napoleão, pensa no Tiradentes. Na minha mente veio um cara sem cabeça, por algum motivo. Pensa aí no que você está estudando, se existe uma imagem do consciente coletivo, ou seja, do senso comum, que representa melhor, de forma mais concreta, o que você está memorizando, tentando se lembrar. A próxima, eu achei um exemplo na internet e eu usava bastante, por exemplo, música das preposições, a, ante, após, até, com, contra, de, tá entendendo? Ente, para, beber, ante, pôs, a 3 aqui é isso. Utilize rimas ou músicas no geral para criar associações. Eu lembro da minha época de escola, quando a professora de biologia falava para a gente criar uma música, uma música com uma melodia já pronta sobre o tema da matéria. E aí várias pessoas, vários alunos criavam músicas referentes ao conteúdo. Eu achei uma rima aqui e ela é bem interessante, tem várias se você buscar na internet. Por exemplo, vou a e volto da crase a. Vou a e volto de crase pra quê? Tá entendendo? É uma rima que resume um conceito de uso ou não uso da crase.
Então isso é bastante importante e interessante, porque quando você estuda para concurso, para vestibular ou para uma certificação, vai ter muita informação que você não vai conseguir encontrar a parte concreta dela, a parte onde você, o que eu vou usar isso na vida, tá entendendo? Não vai conseguir encontrar uma relação daquela informação com a sua vida prática. Então é bem importante que você crie essas associações, essas ligações por meio de imagens, por meio de associações. A segunda dica que eu vou passar para você é a dica de imagens. Por exemplo, estou querendo memorizar todos os presidentes que vieram, que foram presidentes do Brasil, todas as pessoas envolvidas no caso da Lava Jato, todas blá blá blá, porque vai cair na prova, porque é bom para saber, porque eu quero, tá entendendo? Independente do motivo, quero lembrar de pessoas, de imagens, de situações, tá entendendo? De conceitos. O que você vai fazer? Só um parênteses. No caso de conceitos, você vai precisar criar uma imagem para o que represente o conceito. E aí você vai conseguir utilizar a 4 aqui. A 4 aqui, deixa eu só colocar o nome, que é a imagens. Você pegar um conceito, para ficar muito fácil, você pega o nome aqui de Napoleão, eu nem sei se eu estou escrevendo certo, Napoleão, e fala, eu quero lembrar do rosto do Napoleão. Tá entendendo? Eu quero me lembrar de alguma coisa. Por exemplo, eu quero poder lembrar do rosto do Napoleão para poder criar associações com o Napoleão quando eu estiver memorizando sobre as histórias que o Napoleão se envolveu. Por exemplo, tem um caso legal que ele foi no Antigo Egito e resgatou uma pedra que tinha vários hieroglifos escritos em cada face de uma língua diferente, o que deu a oportunidade para arqueólogos encontrarem e traduzirem várias coisas escritas na língua egípcia. Então o cara foi bem interessante e ele fez várias coisas que vale a pena estudar. Então a ideia da técnica 4 é você utilizar da imagem que você buscar por aí e você vai incluir ímãs mnemônicos. Isso aqui você vai ver muito sobre isso aqui no curso de memorização, mas a ideia de imã mnemônico é basicamente algo que ligue a imagem e que transforme a imagem em algo chamativo. Então, por exemplo, quando o Napoleão ele tinha um bigode, o Napoleão ele tinha um complexo com a altura, tá entendendo? Características físicas, ele era baixinho, ele era gordo, ele era magro, ele era isso, ele era branco, ele era preto, alguma coisa. E aí você vai exagerar essa coisa, não é para utilizar isso numa redação ou algo nesse sentido, é para facilitar a memorização. Quando você estiver estudando um conceito, no processo de leitura dele, tenta verificar se ele pode ser relacionado a alguma imagem. E o quinto já é uma técnica que aqui no canal eu falo bastante, técnicas associadas à localização. Então, por exemplo, você mora numa casa, você já foi na padaria, você já foi no shopping center, menos agora por causa da pandemia, mas você foi na casa de um tio e tudo mais. E nesses locais que você foi, você encontrou ali uma realidade. Você viu que tinha mesa, que tinha cadeira e blá blá blá. Então, eu tô querendo me lembrar, por exemplo, de uma música. Então, por que não transformar cada estrofe da música em uma imagem? Olha só, a integração das técnicas. E colocar essa imagem na casa do seu tio. Tá entendendo? No quarto dele. E aí essas imagens vão estar interagindo, fazendo alguma coisa. E isso vai te chamar a atenção e vai facilitar a recordação futura. Então, estudante, se você quiser aprender de verdade, de maneira eficiente, para que na sua próxima prova, na sua próxima avaliação, para que você consiga realmente colocar essa informação na cabeça e mantê-la lá dentro, eu recomendo que você venha para o campo de treinamento de estudos. O campo de treinamento de estudos é um bônus que eu estou dando para os novos alunos do método Aprender de Primeira. Então, eu vou pegar na sua mão durante 4 semanas e vou aplicar o método Aprender de Primeira aos seus estudos específicos. Então, se você quiser ter a minha ajuda particular na obtenção dos seus objetivos de estudos, eu vou ajudar você aplicando esse método nos seus estudos
por 30 dias. E aí depois desses 30 dias você voa sozinho, você aplica novamente o método Aprender de Primeira aos seus estudos. O link para participar do método Aprender de Primeira eu vou colocar aqui na descrição, mas corre porque eu limito a quantidade de vagas a cada mês. E esse mês que eu estou gravando é o mês 3, o mês de março de 2021. Ou seja, essa promoção aqui só vai valer nesse mês. No mês que vem eu vou criar uma outra promoção. Por esse vídeo é isso. Eu quero que você continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!